Fátima. Bom dia! E você, parte mexendo no celular, Júlia, atenção à aula agora. Aula nova, esse aqui não é aula de nivelamento. Iniciando conteúdo novo do terceiro trimestre. Aula de hoje, contato com os povos indígenas. E o objetivo da aula é compreender as relações entre os portugueses e os povos indígenas no século XVI. Qual foi a reação deles, ô menor? Luiz, Guilherme, menor? Você vai entender na aula hoje então. Qual foi a reação dos tupiniquins ao ver os europeus, os portugueses? E qual foi a reação dos portugueses ao ver os tupiniquins? O encontro, como foi o encontro? Em 1500, quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao atual Porto Seguro, na Bahia, os povos do tronco linguístico tupi habitavam e expandiram-se por meio de guerras e migrações pelo litoral brasileiro. Eles habitavam a região de Porto Seguro. O que será que eles pensaram quando viram os portugueses chegando às suas terras? Imagina você, Luiz, o indião, nunca viu um branco, você andando nu, de repente você vê um barco que você nunca viu na vida, você vê homens de chapéu, homens de calça, vestidos com toda a vestimenta completa. O que você pensaria? Ia roubar minhas terras. Você ia achar que ia roubar as suas terras? E o que você pensaria, Luiz Venâncio? O Luiz Venâncio não pensou nada. O que você pensaria? Ah, eu achei que eles iam vir pra tentar me matar, alguma coisa assim, né, Brasil? Ok. Agora vamos então à visão do povos tupis sobre os europeus e depois a visão dos... Isso aí era o que estava chegando. Essa é a visão dos tupis, do povo que já estava aqui no Brasil, Porto Seguro, na região da Bahia, no estado da Bahia. Olha a visão deles. Os tupiniquins estranharam quase tudo nos portugueses. As enormes embarcações, as roupas, as botas, os chapéus, as armas de fogo e a língua dos portugueses. Homens de pele branca e face rosada. Além do mais, outro fator que eles estranharam, a barba. Os índios têm barba? Não. Assim a língua. A língua, eles falavam português e entendeu? O idioma. E os indígenas? Não é a língua enquanto órgão, Linguagem. é o idioma. É linguagem. Fala, Rafael. Por que eles não tinham barba? Porque os índios são diferentes. Eles têm menos hormônios, digamos assim, que faz com que... Sim, sério. Isso vocês podem conversar com a professora de ciência. Por que os índios não têm barba? Entendeu? Ela nem explica nada. Agora a visão dos portugueses. Os portugueses, por sua vez, também estranharam os tupiniquins. Se de um lado os tupiniquins estão vendo os portugueses vestidos, de outro lado os portugueses estão vendo índios e índias nuas. Foi uma visão estranha? Sim. Foi, Marta? Foi, claro que foi. Então aqui, ó, o Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para o rei de Portugal. E aqui está um pedacinho, um trecho da carta dele, ó, que vocês já fizeram a atividade de sala de aula. O que ele escreve sobre os índios? A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Essa é a visão dos portugueses sobre os indígenas. Agora, o etnocentrismo. Essa palavra etnocentrismo é quando uma pessoa julga a cultura dele superior a outra cultura. No caso, os europeus se julgaram superiores aos indígenas e reduziram a cultura dos indígenas como inferiores e um povo selvagem, um povo sem lei, sem rei, sem fé. Então vamos lá. O encontro entre os povos indígenas e os portugueses foi marcado por uma visão etnocêntrica, ou seja, quando a pessoa coloca a cultura dela no centro, como melhor do que a outra. Por exemplo, você coloca a tua cultura brasileira como uma cultura melhor que qual outra cultura, Ana Lígia? Você coloca a tua cultura brasileira como uma cultura melhor que a dos japoneses? Como uma cultura melhor que a dos alemães? Então, quando uma pessoa, essa visão etnocentrista é isso, é um povo que coloca a cultura dele acima das outras, se julgando os melhores. Voltando aqui, etnocentrismo é quando observamos e julgamos as crenças, os hábitos e os costumes dos outros povos a partir das especificidades do povo e da cultura a qual pertencemos, a partir de suas referências europeias. As fontes históricas dos primeiros contatos com os povos indígenas são permeadas de julgamentos sobre os povos indígenas que são apresentados como inferiores e selvagens.
sem lei, sem rei e sem fé. Um povo é superior ao outro, na opinião de vocês, é ou não? Não. O que existe então? Só culturas diferentes. Você é inferior a um povo só porque sua cultura é diferente? Não. Por exemplo, você curte carnaval. A tua cultura tem carnaval. Na cultura do indígena não tem carnaval. Você é melhor do que ele porque você tem o carnaval na sua cultura? Não. Alguém pode dar outro exemplo? Não. Satânico. O que é isso? Não, Jair. Dê outro exemplo. Fala, Marta. A Isadora. A Marta tá falando sobre religião. Você acha que tem povos que se julgam melhores do que outros sobre religião? Tem ou não? Tem. Quem? Fala aí. Muita gente fala que a religião deles é maior que a outra. Por exemplo, os muçulmanos falam que a única religião deles É o é que leva ao islamismo. céu. É isso? Que Não. nós somos infiéis. Mas enfim, os muçulmanos são superiores a nós, porque eles acreditam em Alá e Maomé. Eles são superiores aos argentinos. Não. Então vocês já entenderam que o que é para ficar claro nessa aula? Que nenhum é melhor que o outro. Apenas são cultura, hábito, costumes diferentes. Ok. Os interesses econômicos dos portugueses. Desde os primeiros contatos com os portugueses, os portugueses estavam interessados em explorar o território dos povos tupi, para tanto passar a dominar e exterminar a população indígena. Observou, Geu? Passaram a dominar e a exterminar a população indígena. Interessado em que, Geu? Em ouro, por exemplo. Em riqueza. Então eles impuseram, por meio da violência, os costumes europeus. A escravidão, a religião católica, a língua portuguesa e a obediência ao rei de Portugal. O índio não estava acostumado a obedecer a um rei, mas com a chegada dos europeus, alguns costumes foram mudados. E isso tudo foi imposto por meio da violência. Professor, Fala. mas os indígenas tentaram quiser contra os europeus? Tentaram revidar? Houve momentos que sim, mas os europeus tinham arma de fogo, tinham cavalos, entendeu? O cara era forte. Eles eram fortes e os Mas eles usavam os indígenas... escravos pra... Eles eram bem Hã? armados. Eles usavam os escravos os índios pra fazer tipo cortar ouro, né? Eles usavam os índios sim para cortar árvores, para garimpar, para qualquer trabalho que eles julgassem necessário. Eles escravizavam os indígenas. Mas Impunham a sim, religião o professor- católica, Eles. impunham a língua portuguesa. O que mais? E a obediência ao rei de Portugal. Fala. Eles obrigavam os indígenas a trabalhar pra eles. Obrigavam, escravizavam, os indígenas foram escravizados. Muitos não aguentavam e acabavam morrendo. A população dos indígenas era estimada em mais de 6 milhões e hoje está reduzida a um pouco mais de 300 mil indígenas. Fala. Espalhada pelo mundo, professor? Sim, não, aqui no Brasil, no O caso. professor, mas se os indígenas, tipo, corressem, tentar fugir. Mas os indígenas fugiam, muitos fugiam e outros que não Mas conseguiam se fugir eram eles pegavam? submetidos. Se eles pegavam. Se eles pegassem, eles reduziam a escravos. Professor, Além do mais, as doenças trazidas pelos europeus ajudaram a reduzir também os indígenas. Uma gripe, por exemplo, já matava o índio. Ah, ele era fraco. Eles eram fracos, eles não tinham um sistema imunológico forte, capaz de se defender de uma doença trazida pelo branco. Porque eles eram diferentes. professor, que linguagem que... Agora, tem uma atividade mão na massa aqui, ó. A partir do conteúdo que você já aprendeu nessa aula, qual foi o conteúdo? Nós vamos retomar já já. Vocês vão fazer um desenho sobre a visão dos portugueses sobre os povos tupi e o segundo desenho, a visão dos povos tupi sobre os portugueses. E depois nós vamos compartilhar os seus desenhos com os colegas. Mas antes disso, vamos fazer uma retomada. Se ficou dúvida, podem perguntar. O que nós vimos na aula hoje? Os hábitos e costumes dos portugueses eram muito diferentes dos povos indígenas que habitavam o litoral brasileiro do século XVI. Um hábito que eu já falei, vocês sabem, os europeus não tinham o costume de tomar banho. O banho era raro. Não que não tomavam banho, mas o banho era raro. Já o indígena tomava banho frequentemente. Mas ele tomava, os carinhas lá, eles tomavam o quê? Banho uma vez por semana? Não, o banho levava meses para eles tomarem banho. Porque na Europa é uma região de clima mais frio, então o costume era diferente.
quando eles chegaram aqui, eles já observaram os índios nos rios, se banhando, então aí eles adotaram o costume dos indígenas desse se banhar. Posso ter uma curiosidade? Espera só um pouquinho, ó. Segundo, o que nós vimos aqui? Já que vocês perguntam. Os portugueses julgavam a cultura dos povos indígenas como inferiores e selvagens e impuseram os hábitos e costumes por meio da violência. Então, são os assuntos que nós vimos na aula hoje. O que você ia perguntar, Gê? Sabia que... Sabe o Dia das Noivas? Sei. Foi feito lá na Europa, por conta que era no início do verão, daí as noivas aproveitavam, as mulheres aproveitavam para tomar banho nesse dia para poder se casar nesse dia. Já que tinham tomado banho, daí já ia se casar limpa. Pela mania de tomar banho. Doutor, os portugueses eles já abusavam Sem início do verão. das indígenas ou não? Se abusavam? Ó, o Brasil é um país miscigenado, Então, miscigenado é mistura. Respondendo a sua pergunta, você quis saber e quer saber se os europeus se relacionaram com os indígenas? 27. Sim, se relacionaram, sim. Era o branco se relacionou com o indígena, depois que trouxeram os escravos da África, os negros escravizados da África, passaram a se relacionar também. Então começou a nascer uma mistura. Por isso que se fala que os brasileiros, de índio e de negro, todo brasileiro tem um pouco. Por que, Ana Luísa? O branco se relacionou com a indígena, mas o branco também se relacionou com a negra. O negro se relacionou com a indígena. Deu para entender? Por isso que o Brasil é um país miscigenado, é um país de mistura. Ok, Jair? Agora, Jair, vamos uma atividade online aqui, ó. Sobre algumas brincadeiras indígenas. Vocês vão achar aqui as brincadeiras indígenas no caça-palavra e falam para mim se... Eu acho que não vai dar tempo, porque já é 11. Vai dar tempo sim. Então beleza, ó, fica para a próxima aula aqui, ó. Eu só vou falar os nomes já terminando. Já brincaram de bilbo aqui? Conhece essa brincadeira? Sim! Peteca? Já? Cama de gato? Já? Sim! Ô, professor! Professor! Peão de Tucumã? Cabo de guerra? Sim! Arco e flecha? Sim! Arranca mandioca? Não. Corrida de tora? Também não. Corrida do Saci? Sim! Ok, então ficamos por aqui hoje. Na próxima aula eu volto com essa aqui.